Estamos começando mais um episódio do Empreendecast. Olha, não errei, amor, dessa vez. Isso, aprendeu. Empreendecast, mais um episódio. E hoje nós temos uma participação especial aqui também. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Mas antes, amor, claro, com certeza nós vamos conversar um pouco e falar sobre ele, que é o nosso patrocinador. Mas antes do patrocinador, temos o nosso slogan, né? Então, vamos lá. Bom, hoje é o Empreendecast com o casal, né? É um episódio diferenciado. O Ian tá de licença maternidade. Nós estamos substituindo. Oi, ele. Tá bem pertinho, Então, né? mais um episódio do AdventoCast, uma mesa, uma conversa, uma família. Antes da gente começar, Felipe, eu tenho esse hábito e hoje eu tô aqui de apresentadora, eu vou fazer. Né? Eu quero agradecer a Deus por esse tempo. Agradecer a Deus pela sua vida, pela vida das pessoas que estão nos assistindo e que vão vir nos assistir. Muito bem, amor. Que Deus abençoe bem os nossos ouvintes aí. Vai ser hoje uma conversa muito legal. E eu quero falar, amor, do nosso patrocinador. Hoje, o nosso patrocinador até vou pedir pro pessoal colocar ali, Lito Solar. Olha que legal. Hoje tá normal e tá bem visto, né, inclusive, essa nova modalidade da parte de tecnologia, que é as placas solares, né, amor? Na verdade, a Litos, o pessoal da Litos participou com a gente no trekking, assim como o Remanescente, aqui o Felipe está inteiro hoje aqui depois da trilha do final de semana. Animado. Inteiro, com todos os braços e as mãos aqui. E assim, pra gente é uma bênção ter a Litos como parceiro, porque a gente acredita que negócios que investem em pessoas são os negócios que vão prosperar, né? Com certeza. E quanto à questão da energia solar, a gente estava conversando no início, a gente está com essa crise energética e guerra, eu sei disso, eu trabalho na área de combustíveis, e a gente sabe o quanto a energia alternativa está em alta, e assim, ó, o interessante da Litos é que se você quer implantar a questão da energia solar na sua casa, só na sua residência, existe essa possibilidade. Então, às vezes a gente pensa assim, não, é muita coisa, é muito caro. Não, não é muito caro. O @ do pessoal vai estar no vídeo, eles são parceiros do AdventoCast. Se você quer ter mais informações, gente, não custa nada perguntar, né? A minha avó já falava isso, perguntar custa o quê? Não custa nada. Conhece, né? Exatamente. Vale conhecer. Então, assim, se você tem interesse em entender um pouquinho mais sobre energia solar na sua residência, no seu negócio, nós garantimos que você será bem atendido e que terá, sim, uma alternativa que seja viável para você. E hoje, né, amor, a gente paga a conta de luz e tal, e você vai estar praticamente pagando também a conta de luz normal, como se fosse ali a conta, né, da Copel, enfim, mas você vai estar pagando um negócio que é para você. Então, é um investimento que você está fazendo na tua casa, na tua residência, no teu barracão, na tua empresa, e você vai estar depois colhendo esse E fora a questão do meio ambiente, né? Praticamente o que você paga de luz pelo Exatamente. gerador que você Não, está e a questão... Só que assim, o que a gente tem que que ver e o que nós prezamos quanto ao AdventoCast? A confiança, né? Nós estamos aqui, vamos falar sobre negócios. E o porquê a importância do AdventoCast? A Dani não está aqui hoje, ela está nos bastidores. E ela sabe que nós acreditamos nesse projeto, por quê? Porque a gente quer gerar confiança. Então, são as nossas famílias servindo a sua família. Hoje, a gente traz uma empresa que é uma família que quer servir a sua. Então, assim, vai estar o @ do pessoal lá, todas as informações. Obrigado, pessoal da Litos, que o senhor possa prosperar o seu negócio e conte com a gente aí, né? Para poder facilitar a vida das famílias. Obrigado aí pela parceria, né? Então, e hoje, lá, amor... seu Felipe, hoje. Hoje é o seu Felipe. Hoje nós estamos, então, aqui com o nosso amigo e futuro host do Empreendecast. Que legal ter você conosco. É Felipe Strauber, né? Straub. Straubi. Não tem... não vai falar errado o nome do tá. Piá. Imagina o negócio desse. O @ é Senhor Straub. Senhor Straub. Olha só, que legal. E por que Senhor Straub? Olha só, como é... A pessoa... Antes de te não tá responder escrito... Tem a ver com o Speak Blinder, não, né? Não, né? Antes de começar a te responder, eu queria mandar um abraço para minha esposa, Isso, amada, que Flávia, benção. que está lá em casa cuidando do pequeno, como sempre, né? Desenvolvendo ele ali para ser o próximo guerreiro aí da próxima geração. Um beijo, amor. Amo você. Declaração, né? Declaração importante. E respondendo já o porquê Senhor Straub. Há muito tempo atrás, o meu pai, ele me educou assim, né? Ele falou, Felipe, eu desde pequeno queria trabalhar.
antes de terminar a escola, quero trabalhar. E puxando a blusa dele, ele, pai, quero trabalhar. E ele vai, eu vou achar um trabalho para você. Eu consegui trabalhar, acho que a partir dos 12 anos ali com um restaurante da prima dele. Que legal. E ele me fez ter um rito. A partir do primeiro dia de trabalho, ele colocou aquelas biblinhas da Gideões, sabe? Falou assim, ó, você vai ler Provérbios e a data que você estiver vivendo ali, né? O dia 14, você vai abrir Provérbios 14. E assim segue o calendário. E o que isso tem a ver com o Sr. Straub? Porque ali eu consegui entender, depois de ler umas 300 vezes esse... Eu nunca mais parei de ter esse hábito, né? Eu saí desse trabalho, fui fazer outras coisas, terminei o colégio, enfim, ainda em vida adulta, já tinha esse hábito ali consolidado a ler Provérbios do dia. E olha que legal. Lá fala sobre essa questão do dinheiro, né? Que manda na vida das pessoas. Então, ele é um excelente escravo e um terrível senhor. E hoje eu vejo, né, que Deus dá autonomia para as pessoas, para elas serem senhores do dinheiro e não o contrário. E daí nasceu essa ideia em 2017 de transformar o meu arroba em Senhor Straub. Olha que... E pegou. Ficou, e usei em camiseta de colégio. Mas na estrada, assim, quando a galera te encontra, não te fala, ô senhor. Não, chamam mais de Straub, porque Straub. Às vezes tem um Felipe e outro, ou Luiz Felipe no meio do nome lá, ali, chamam né? outro de o que é Luiz Felipe de Felipe, e eu fico com o Straub, tá tudo certo. Tá tudo certo. Na né? escola foi assim, hoje na vida pessoal é assim, trabalhos, lugares que eu já passei, fica o Straub porque marca ali, né? Então você é casado, né, Felipe, com a Flávia, como você mencionou, Isso. né? E tem um filhinho. O nome do filho é? Felipe Straub Santos II. Então, nós estávamos conversando no início aqui, né? O meu filho é o segundo. Falei, que legal, né? Tem essa sequência da geração, né? Isso. Eu não sei se depois que ele Aí é com vai ele, ter o se ele terceiro, quiser, o filho, enfim. Se né? ele quiser fazer a continuidade, é com ele. Ele tem quantos anos, o Felipe? Hoje é dia 21. 21. Ele tá com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Isso, dia 27 vai ser 1 ano e 3 meses. Que legal, cara. Essa parte da paternidade é... Eu tenho enteados, né? Mas assim, a gente é muito apegado, principalmente o pequenininho. Até mudou de time, não vou falar do time aqui agora, mas... Vai falar do Palmeiras. Ele queria vir com a camisa do Palmeiras, eu obriguei ele. A primeira vez eu falei assim, amor, eu posso ir de terno, que é a camisa do Palmeiras? Não pode. Eu falei, você tem que ir com a camiseta que nós vamos falar do Legacy, você vai fazer propaganda, empreendedora, né? Olha só. Então, meu marido veste o que eu quero vender. Eu falei, amor, não posso ir com Apollo e tal? Não, vai com o que eu quero vender. Vai dar esporte fino. Mas assim, essa parte da paternidade é legal porque nos ensina, né, Felipe, a ser um homem diferente. Tem uma frase que eu tenho em mente toda vez que eu lembro desse assunto, é que a criança ela é o pai do homem. Porque depois que você cresce, você não vai mais prestar conta pro teu pai, você não presta mais conta praticamente para ninguém. Você faz aquilo que você quer fazer. Exatamente. E quando você tem um filho, ele te obriga a agir como você deve agir. É aquilo que eu estava falando antes com você, né? Antes eu tinha o sonho de crescer, de empreender, de trabalhar. Eu deslumbrado, assim, quando eu tinha lá, sei lá, uns 14, 15 anos, com o empreendedorismo, ter uma empresa, visualizar isso como algo, assim, um dia a ser realizado. Hoje eu vejo assim, eu não tenho opção a não ser realizar. Porque a criança, ela te dá esse norte. Quando você vê ela sair, Iazão, sei que daqui a pouco você vai estar... Acho que até o episódio pro ar. Ele já vai assistir Pai. Ele já vai estar ali inaugurado, Pai Fresco. É diferente o gás, cara. Sim. É diferente porque as pessoas, elas acham que você vai ter um pouco mais de ânimo, mas na verdade não. Você está sendo obrigado agora. Na verdade, você não tem a possibilidade de desânimo. É diferente. Hoje eu estava conversando, eu estava de manhã estou fazendo uma mentoria agora, vou fazer 4 sábados para me acalmar. Sobre experiência no lar, e a gente estava conversando sobre a questão dos filhos. Eu falo assim, eu não lembro como que eu era antes dos meus filhos. Parece que eles sempre estiveram lá, né? E assim, ó, eu falo que o grande presente de Deus é que assim, a gente consegue levar para todas as áreas. Todas as áreas. Certeza. Então, você não é mais o profissional que era antes de ter ele. Você não é mais o amigo ou o esposo que era antes de ter ele.
E é muito legal a gente tá falando sobre empreendedorismo e família, porque o Advento prega isso, família anda junto, família empreende junto, e é isso aí. E o que eu gostei muito de uma coisa, e não foi coincidência, eu falo que não existe coincidência, existe Deus. Você falou sobre o dinheiro ser o nosso servo e não o nosso senhor. Exatamente. A gente não se conhece há muito tempo, mas eu tenho uma... Como que eu vou te falar? Eu tenho uma mentoria sobre gestão financeira para mulheres, né? que fala sobre isso e por que a gente se preocupa tanto em trazer negócios? Porque o negócio ele é muito emocional. E se você sabe coordenar a tua emoção como pai e aplica no seu negócio, você pode ser inabalável, porque você não tem a chance de errar. Entendeu? Exatamente. Você não tá ali por você, né? Não. E você não tem a chance de errar. Porque se você errar, você vai fazer outra coisa. E se você errar, você vai fazer outra coisa. Eu te falei, meu Deus, eu tive 7 CNPJs. Quando eu penso, meu Deus. Mas não tô nem aí. Tipo, se eu tiver que ter 25 pelos meninos, Isso. eu vou ter. E a questão, amor, assim, nós tivemos aí o privilégio de poder participar também, e isso acho que deu uma visão talvez melhor, ou não sei, mais ampliada talvez, para você nos teus negócios. Vou falar um pouquinho aqui, eu falei para o amor que ia falar, Fala. um pouco sobre o tracking, né? Nós temos o Advento Tracking, e cara, a gente participou junto ali e tal, né? E naquela como que foi, naquela né? trilha, e assim... Pensando por esse, já aproveitando e depois já entrando para também do empreendedorismo, que nós vamos conversar mais aqui, como é que foi, cara? Eu vi ali no teu Instagram que você gosta de aventura e tal, mas como é que foi se você já tinha vivido algo parecido? Assim, tudo é singular no período que a gente passa, né? Eu já passei por muito mato, já subi muito morro, muita montanha, muita trilha, muita aventura. O homem, acho que ele tem isso dentro dele como necessidade, né? O homem, não digo sexo masculino, eu digo a gente como ser humano. A gente tem essa necessidade de conexão com a natureza. E lá é um descanso onde você cansa outra coisa. Você cansa o corpo para descansar a mente, você cansa o corpo para poder descansar ali a alma. Às vezes você vai estar passando por um processo difícil. Toda a trilha, eu lembro que eu tive momentos da vida que eu estava passando, e olha que engraçado. Legal. Você falou de trilha... E, de fato, o meu Instagram, se você for voltar lá para trás, você só vai ver montanha, praia, cachoeira, porque é algo que eu sempre gostei de me desafiar. Até minha esposa, ela fala isso para mim e às vezes eu esqueço disso. Fala assim, Felipe, você é um cara que gosta de desafio, então você tem essa necessidade de se desafiar. E lá no trekking... todo mundo pensa, é uma trilha, né? É tranquilo, é uma trilha, galera. Eu voltando da trilha, que falaram que era de boa, né? É de boa. Tem um meme lá, marcaram ele? Não vou marcar. Nas 3 primeiras horas é legal. É tudo legal, gente. Na 13ª hora que você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou matar aquele cara. A defesa, né? Eu nunca recusei o desafio, né? Eu acho que quando você é forjado por desafio, ali tem... outros assuntos que a gente vai tocar nesse ponto, mas desde criança eu conseguia ver essa questão do meu pai, né? Meu pai, ele é um órfão de pai e mãe vivo. Eu vi ele sendo desafiado, minha mãe ser desafiada por esse mesmo assunto de paternidade, e todas essas questões elas convergem para o mesmo ponto, que é a família não é o motivo de você fazer, ela literalmente vai dar motivo para você fazer as outras coisas em prol daquilo. Então, hoje, na trilha do trekking, eu vejo muito o reforço daquilo que eu sempre busquei, do que eu sempre, enfim, busquei adquirir de conhecimento, lá reforçou muito isso. Tanto é que teve na parte... Eu não vou dar spoiler, mas na parte da fogueira, vamos falar assim, foi uma coisa que eu até falei, não lembro quem que estava ali junto comigo da equipe, e eu falei assim, hoje eu vejo aqui não como um redirecionamento, recalculando rota, porque eu já estava nessa rota. Eu vejo reforço e reafirmação daquilo que eu já busquei para minha vida, de fato. Coloquei lá nas caixinhas do Instagram, o que você me perguntaria, uma pessoa me perguntou sobre sonho conquistado, né? Então, coloquei lá que eu acho que todas as outras coisas, elas são meras vontades até você desenvolver ali, falo por mim, família. Porque é algo que tem que ser todo dia, não é assim, alcancei a paternidade. Não, eu ainda estou sendo desenvolvida. E vai ser para sempre. Essa criança ainda está me desenvolvendo e me desafiando. E, enfim, existem diversas fases. Sim, sim. Voltando para o trekking lá, eu vi que não só uma trilha, mas uma maneira de você desligar das distrações.
Porque hoje a gente está 100% conectado com a tecnologia, é celular para trabalhar, é celular para se comunicar com a casa. Inclusive o WhatsApp me bloqueou ali, eu estava reclamando lá no Instagram. Eu falei assim, cara, tô reclamando, mas é só esperar que passa, né? Porque antigamente não tinha essa facilidade de mandar minha esposa, ó, localização, tô aqui em tal lugar, chega em meia hora. Não tinha essa facilidade. Então a gente fica dependente de uma tecnologia que também distrai, que também enterte. Hoje eu não faço questão de ter uma TV em casa, mas eu tenho um celular. Então, se a gente não se policia, eu não uso a TV como um entretenimento. Até tem um projetor lá para assistir filme, assistir momento em família, mas se você deixa o celular, ele vai te sugando ali. E lá o fato de ficar sem, né? Então, se a pessoa, você que vai ser convidado para o trekking, pro próximo trekking, você que está assistindo, tem vontade, gosta de fazer trilha, gosta de ser desafiado, você vai ser desafiado num ponto que poucas pessoas percebem, que é a necessidade de estar conectado. E essa desconexão, ela faz uma descompressão de tempo, cara, que você fala assim, caramba, parece que eu tô 3 dias aqui. Sim, E você fica perdido, né? Foi uma das coisas que o Joelson ali falou também, que participou, né? Fez entrevista, foi entrevistado aqui com a gente também, ele é a esposa. Mas ele falou isso, cara, eu sem um celular ali, percebi que realmente É muito bom. Às vezes eu não preciso dele, né? Você sabia que eu fiquei com dificuldade essa semana de postar? Começou a me dar uma agonia de ter que ficar pegando o Você celular. acostuma a ficar sem, né? Exatamente. Porque é uma liberdade que você experimenta, né? Até falando essa palavra, né? Liberdade, ela é algo que quem vive não quer viver sem. Mesmo que a gente esteja aprisionado por um compromisso, a gente não vê a hora de poder, às vezes, se livrar e só tá você, tua esposa, teu filho, tua família. E é algo que toma tanto tempo. Às vezes eu chego em casa, almoça, janta, faz ali o que tem que fazer, daqui a pouco 2 horas já passou, você tá no celular, você fala, caramba, cara. E eu vejo essa necessidade que o trekking trabalhou em mim, ainda tá trabalhando, porque a gente vai você vivendo, sai de lá e fica ali. Quando você faz, Primeira você tá semana, fazendo alguma coisa errada. Eu vou confessar que Ó, confessa, uma coisa. gente, aquela musiquinha lá. Essa confissão é de trânsito. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou impaciente no trânsito. Eu olho para um carro... eu olho para um carro na minha frente que está dirigindo... Por que será, né? Abaixo do limite da via. Vera conhecida. E eu falo assim, dá vontade de xingar assim, e externalizar aquilo na hora. E foi um desafio da semana seguinte... Porque eu saí do track no dia lá, eu já tava brabo com alguém que buzinou pra mim, porque eu passei ali na frente dela e ela tava se enrolando, né? Enfim, essa dinâmica de querer estar na frente do outro, né? E no trânsito é assim, você quer não ver a hora de chegar no lugar, mas... Sei lá, quem tá na roda presa. Aí de novo eu lembrava do trekking e do que a gente trabalhou lá durante toda a trilha, né? Gente, é o caminho, cara. Dava aquele gatilho, né, na gente. Até, não sei se vocês já assistiram aquela série Breaking Bad. Havia alguma coisa assim, mas no não... momento que ele vai fazer... Ele tem um professor de química que passa ali por uma cirurgia de câncer e no momento que ele tá indo pra clínica fazer o tratamento, tem um negócio bem legal que eu segurei dessa série, que é... Ele fala que ele olha o sinal vermelho e ele queria que ficasse um pouquinho mais vermelho para ele continuar no carro com a família dele antes de fazer a cirurgia. Olha. É um processo inverso. E a gente tem um fica ali futuro... agoniado, ansioso, queria ficar querendo fazer tudo para tipo, chegar em casa ou chegar no trabalho de uma vez e sempre... sendo escravo do tempo, né? Que é outra coisa que a gente tem, que são 3, né? As 3 principais moedas. Eu sempre gosto de citar esses 3 pontos, que você vai ter a moeda do tempo, que a gente está no trânsito ali, a gente está sendo escravizado pelo tempo. Pelo tempo. Quero chegar logo, quero chegar na frente, quero acelerar mais. Já quero saiu mais atrasado, né? Porque, né? Na maioria das vezes a gente sai atrasado. ali, tem que fazer uma coisa, daqui a pouco esquece. Quantas vezes, né? Eu já, indo pro aniversário da minha mãe, esqueci da sobremesa que eu tinha feito para ela na metade do caminho. Já tinha passado 8 minutos, eu falei, vou ter que voltar e pegar e agora aprender que eu tenho que ir com calma. Né? E é algo que a gente tem que trabalhar todo dia, né? Então o trekking, ele me fez pegar não só essa questão do celular, essa questão do trânsito, até a questão do tratamento que a gente dá, omissão, não é nem o que você faz, é o que você deixa de fazer ali para minha esposa. Todo dia eu chego, tem comida feita, já tá lá o pratinho na mesa, só falta ela levar o guardanapinho. O guardanapo ali. E eu falo, meu Deus, colocar a comida na boca. Eu sou muito agraciado, a gente tem um diário desde antes do bebê nascer, que a gente escreve para ele, né? E o momento que eu parei ele depois do trekking foi agradecendo ela, porque se não é essa mulher que Deus colocou na minha vida, eu falo assim, não é o fato dela fazer e eu ser dependente dela, porque eu posso muito bem ela fazer um prato, mas é um jeito dela falar eu te amo, mesmo sendo cansada. Um calorzinho que vem ali no peito, que fala assim, cara, todo dia eu tenho que valorizar esse prato, porque não é só um prato.
é uma Vem escolha, todo mar. tem várias coisas. Então, colocando de novo ali uma conversa, uma mesma família, não sei se é essa ordem, mas essa ordem ela não Uma interfere. mesma conversa. Uma mesma família. conversa, uma família. Então, assim, a gente sempre tem esses momentos de o bebê, às vezes eu chego um pouco mais tarde, ele já tá dormindo, ela já fez toda essa frente, e colocar ali, a gente parar e falar assim, caramba, né? Como a gente é ingrato, cara, e a gente só perde energia por causa da questão da ingratidão. Então, Sim. voltando nos 3 pontos, É isso que eu ia a gente perguntar, o fica tempo. refém do tempo, porque ele é uma moeda desse mundo. É a da moeda mais vida. cara. É a eu moeda diria. mais cara, mais importante. Mais né? importante. Então, quando você Consegue consegue... comprar o tempo, Quando né? você consegue fazer isso daqui, ó, Jogar fora. Perfeito. cara, é a melhor coisa que tem. Porque você se sente... Não tô preso a um compromisso. E lá no tracking reforça essa questão do tempo. Outro ponto. O dinheiro, que a gente falou ali no começo do porquê, senhor Straub. Você vai precisar dessa moeda em algum momento. É 30%, 33% vamos colocar aqui, né? 33% do tempo, 33% Faça da uma moeda do holding aí, dinheiro. né? E 33%, você sabe qual que é a outra moeda? Não, agora eu A quero... terceira moeda. Faz ideia? Posso tentar chutar, mas é melhor você falar. Porque não falar alguma coisa que não... É a moeda do conhecimento. Do Olha. conhecimento. É a informação. Eu tenho isso pra mim, né? Sempre que eu participei de uma palestra, algum momento que eu tive para poder falar, até mesmo falando de vendas, eu falo dessas 3 moedas, porque se a gente fica refém, são essas 3 moedas que vão mandar praticamente em toda a tua vida. Aquilo que você sabe, aquilo que você tem e aquilo que ninguém tira de você. Então, assim, o dinheiro vão tirar de você. O tempo vão acabar tirando em algum momento, né? Você vai precisar aprender. Sim, Mas o que você aprende no conhecimento. do né? conhecimento, essa moeda do conhecimento, ninguém tira. E aprender com os erros, né? Partindo um pouco para a questão do empreendedorismo, a gente sabe que você empreendeu, quero que você faça numa linha do tempo aí, que você empreendeu desde muito cedo. E assim, ó, teve experiências com sociedade, teve experiências montando negócios. E eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, assim. Qual que é a importância das escolhas? Porque a gente conversou, eu achei bem interessante a tua analogia da questão do tempo e do dinheiro. Eu falo muito sobre a questão do dinheiro, porque eu falo que o dinheiro, ele só muda de mão, né? É uma ilusão, o dinheiro não é nosso. Ele só muda de posição. Então, de repente, ele é meu, depois eu transfiro para você. O que a gente tem que ser a gente tem que dar função pro dinheiro. Senão ele só passa pela vida da gente. Então o dinheiro entra na minha conta, vai para Copel, vai para companhia de água, vai para a loja de bebê e que nem você, entendeu? Tem um ditado que o cara chegou e falou, amor, pro patrão dele, né? Quero um aumento, tal. Porque tem 3 empresas que estão me procurando. Fala assim, qual é? De energia... A Sanepar, a Copel e o telefone. e a TIM. Então, 3 empresas também procurando. Então, me dá um aumento. Mas é isso. Então, o dinheiro não pode ser assim... passar por você. Isso. E o que é o empreendedor? Ao meu ver, o empreendedor é o cara que tem a função de dar função para o dinheiro. E isso é um ato de coragem. Você concorda comigo que é muito mais fácil você ser CLT? Você recebe, você pode Na verdade, estudar. é mais difícil, né? Eu acho mais difícil para pessoas como nós. Porque é difícil você não ter... Por exemplo, quem tem o perfil de empreendedor, eu quero que você fale disso para as pessoas se identificarem. Tem muita questão do pertencimento, porque tem muita gente que vive a vida inteira como CLT, do nada vem um impacto emocional na vida dela, ela tem que se virar. Se obriga, né? Se obriga a fazer algo a mais. Eu vi minha mãe, eu vi meu pai, eles não são empreendedores, ambos são CLTs, só que eles empreenderam a família deles, eles empreenderam ali a carreira deles, querendo ou não. Minha mãe é um trator de trabalho, ela não para de trabalhar, ela fica agoniada se ela não estiver trabalhando. Em casa, ela está trabalhando. Sim. Fora de casa, ela é um trator, que na empresa dela, ela é exemplar ali. E o meu pai, mesma coisa, eu sempre me inspirei na carreira dos dois, um por estratégia, o outro por esforço. Meu pai sempre foi o lado mais mental, minha mãe foi o lado que faz. Um furacão. Um furacão. Furacão Cleide. Furacão Cleide. E o meu pai sempre foi aquele cara que pensou. Entrou como 2006, num hospital chamado Santa Cruz, ali em Curitiba. Conheço. Ele começou como o cara que cuida da menor função. E ele saiu, acho que 9 anos depois de lá, como um cara que coordenou tudo. Que ergueu aquele lugar. Ele teve um crescimento. Isso, e eu vi isso, tanto é que na faculdade, eu lembro lá nesse momento de carreira, né? O exemplo, alguém que você citaria de exemplo, eu cito meu pai.
E na parte de carreiras ele cresceu, ele virou de porteiro, segurança, auxiliar do chefe, encarregado. Daqui a pouco o chefe dele teve que abandonar ele, o GR, teve que deixar esse cargo na mão dele, ele administrou por mais um tempo, chegou terceirizado no hospital e ele deu continuidade àquilo com um sorriso no rosto, apesar dos desafios, né? Sim. Porque a família não é só flor. E olhando tudo aquilo, eu falei, cara, ele conseguiu vencer mesmo sem ter todas as informações para poder trazer mais dinheiro para a mesa. Ele Sim. conseguiu vencer Ele aquela se trilha. propôs a fazer... Eu lembro muito hoje a gente conversou de manhã também, hoje eu tô bem emocional, né? Sobre a história de José, na questão do empreendedorismo. E José fez... Meu pai é Adilson José. E José fez o melhor, com excelência, dentro do que ele tinha. Na prisão, fez como escravo, fez como governador. Ele teve a mesma postura de excelência. E em tudo ele prosperava. Vai né? ficar A curto o Bíblia tempo, diz, né, gente? Vai ficar. Vocês começam a sentir já que passou da E, muvuca do isso, Cruzeiro já. como que entrou essa questão do empreendedorismo? Você teve exemplo do seu pai e você já empreendeu. Quando você começou a empreender? O estalo, é até engraçado falar isso, porque, de novo, vem a família. Isso. A minha irmã, ela, uma vez, numa aula de geografia, nosso professor tinha esse lado empreendedor bem aflorado, ele falou assim, vocês têm que desassociar ali, professor Deroni, desassociar o tempo da moeda de vocês. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou, não exatamente nessas palavras, mas ele falou assim, ó, se você é uma pessoa que tem uma função para fazer uma única coisa e você vale para poder fazer aquilo, você tem que desassociar o teu valor ao tempo. E sim ao que você faz. Então, agregar valor no que você faz para você quebrar a barreira do tempo. De novo, as 3 moedas, elas estão ali. Exatamente. E aí eu lembro da minha irmã falando sobre algo de... o professor Deroni comentou um negócio lá sobre bolsa de valores. E ela falou isso, eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim, o que é isso, né? Eu vou pesquisar. E eu já tinha esse afloramento, né? Por querer ter e tudo mais, e enfim, me desenvolver. Eu sou filho do meio de uma menina mais velha e uma menina mais nova. Então, sempre tem aquela disputa ali, né? O filho do meio, ele acaba ficando... Eu era menino, né? Meu pai sempre pegou um pouco mais firme comigo. E essa questão da necessidade de conquista. E aí, passados-se 2, 3 anos desse episódio, eu lembro bem da minha irmã falando dessa questão do empreendedorismo, porque as pessoas, elas investem o dinheiro delas numa empresa. Eu falei, mas como assim vai comprar a empresa, né? Como assim vai ter uma parte daquela empresa? Eu lembro que isso me incomodou muito cedo. Acho que eu tinha nem 15 anos. Olha. E minha irmã, ela citou isso para mim, né? E eu fiquei com isso na cabeça e depois de um tempo, eu lembro que eu tava, acho que não lembro exatamente qual idade, mas eu lembro de começar a fazer corte em MDF, que um tio meu pegou e falou assim, olha, você pode recortar, você que tem habilidade com as mãos e vender isso daqui. E eu comecei a fazer artesanato em casa, aí minha irmã olhou assim... Aquelas plaquinhas de MDF. Uhum. E ela falou assim, isso daí é empreendedorismo, Felipe. E até hoje eu tenho esse eco na cabeça da minha irmã falando isso. Depois eu vi, pera lá, eu posso ser um empreendedor? E aí onde entra essa questão do... Não é que nós temos essa agonia, nós descobrimos que nós podemos. E a questão do pertencimento, ela entra aí, quando você recebe uma autorização que você pode fazer isso. Você pode ser grande. E de repente, assim, Você uma pode autorização tua mesmo, né? De você porque, pra você assim, o mesmo. que você pensa assim, ó... da trilha foi o que mais mexeu comigo. Eu achei interessante você falar que ela reforçou os seus processos. É isso. Reforçou os processos que passou na vida. É que você pode ser você. E talvez a briga toda, a gente passe uma vida descobrindo o que a gente quer ser, entendeu? Exatamente. E o empreendedorismo te dá, porque assim, você vai lá, investe, tenta, não deu certo. E você vê o quanto a gente é abençoado por não querer parar nunca. Porque você também é um cara que não para, né? A água não pede licença. Não. A água tem vai. o exemplo de pertencimento. E quando você percebe assim, ela vai se condicionar, mas se ela está em fluxo constante, ela vai cair no teu telhado, ela vai entrar se tiver um furo ali, ela vai pingar em cima da tua cama, vai virar uma goteira. A água não pede licença. O pertencimento é mais ou menos isso. Quando você vê que você pode, e você escorre, você vai, E eu comecei a cortar lá na lavanderia, daqui a pouco minha mãe, meu Deus, tá fazendo um poeirão aqui. Esse foi o primeiro contato desse estalo. Pera lá, eu posso transformar isso em algo maior. Eu parei de fazer isso um pouco tempo depois, quando eu acabei me encontrando com um marceneiro e trabalhei de ajudante de marcenaria.
Nesse meio tempo, ele teve alguns outros trabalhos, com meu pai mesmo me colocava lá em posto de segurança nos hospitais, mas eu sempre me cocei para... Puxa, eu tenho que colocar esse dinheiro num negócio que transforme, né? Para ele aumentar. Para ele aumentar, para render. E eu não tinha tão claro até o momento de falar assim, eu preciso construir uma família, mas antes de construir uma família, eu preciso trabalhar bastante. Eu sempre quis trabalhar e não dei tanta atenção para estudo. Isso foi me confrontando em vários outros pontos. Então, quando a gente retoma ali essa questão do o CLT, às vezes ele só é CLT porque ninguém falou para ele que ele pode. E você que está aí trabalhando no CLT, cara, você pode largar o teu emprego. Não faça isso de forma imprudente. Nós não estamos falando para ter uma demissão em massa, galera. Estude. Hoje a nossa geração ela é muito movida por isso, né? O dinheiro fácil. E não é fácil. É um caminho mais difícil, só que vai ser um difícil por um determinado tempo. E quando você romper essa barreira, eu lembro que até um tempo atrás a gente trabalhou, a gente era CLT. E nosso esforço, nosso emprego de habilidade, tempo e vida era alta. A gente se empenhou muito, a gente se dedicou muito. E ali era CLT, cara. E eu falo, cara, se eu tivesse usado, sei lá, 30% do que eu usei nesse último emprego ali, CLT, que foi uma divisão, me ensinou muito, foi uma escola de negócios que me ensinou muita coisa, mas ao mesmo tempo eu vejo assim, essa troca. Falei, cara, pera lá, eu tava me empenhando ali, eu tava vendendo 80 mil reais para pegar, sei lá, quantos por cento de comissão. E daí eu comparando o tanto que eu gerei para o tanto que entrou na conta, eu falei, não bate essa conta. Se eu tenho essa capacidade, eu posso mais. Eu devo ir atrás. Sim. E minha esposa ali atrás de mim, sempre falando, olha, você pode. Essa voz é muito importante. E outra coisa, né, Felipe? Pode. Eu acho que... tenho plena certeza que um baque, talvez, que nós recebemos é quando eu empreendo e esse negócio não dá certo. Na verdade... Você já teve esse momento? Tô empreendendo um negócio. Pá, cara. É que empreender é vender, né, cara? Vamos desmistificar isso, né? A gente tem 3... É só vendas. É bem que assim, aquisição, que você vai ter que ter jogo de cintura de negociação, que também é vendas. Sim. Fez a aquisição, você vai precisar de uma gestão e depois de uma venda. É o funil de vendas ali que você tem que trabalhar. Seja com varejo, seja com produto ou serviço, você vai precisar fazer esse passo de adquirir um bem. Vou ter que gerar ele. Agora, como que eu vou me desfazer dele? Né? A gente está assim, com esse pensamento de sempre jogar, agregar valor em algo e passar para frente. E aí, nesse meio tempo, eu sempre Cara, eu sou um cara que me pergunta muito, assim. Eu tenho uns processos de autoanálise? Não só autoanálise, mas meio... Caramba, o que eu tô fazendo, cara? E essa questão de dar errado... É que a pessoa não parou para ir atrás do conhecimento da maneira certa. Em Provérbios fala de tudo, como se você estivesse buscando, em vez de buscar o ouro, cara, busca o conhecimento. Sim. Então, meu pai, mesmo sem ser empreendedor, ele foi meu primeiro mentor. Provérbios me ensinou o quê? Se você não observa a formiga e fica de preguiça, você nunca vai entender a dinâmica de que você não precisa de chefe, cara. Você pode começar um projeto do nada, sem ninguém te falar que pode ou não. Sim. Sem ter, porque você tem algo que te motiva ali, que no final das contas vai voltar pro todo. Na verdade, você tem tudo para fazer o que você precisa. Só que assim, eu vejo que a maturidade, eu já te falei, já tive negócios, hoje eu sou CLT e tenho um negócio, né? Então, o que acontece? A maturidade te acalma um pouco na questão do empreendedorismo, eu falo isso. Então, assim, hoje eu sei que eu preciso de processos não por conta do meu negócio, mas para eu ter segurança emocional. A mulher é muito assim. Então, hoje eu quero empreender com segurança emocional. É diferente, mas é uma opção minha neste momento. Você entendeu? Mas o que eu vejo quando eu olho para você? Você tem tudo para tocar qualquer negócio, porque você decidiu empreender. É isso que você sente, né? Sim, eu vejo, assim, a principal habilidade... Mas ainda você não respondeu essa pergunta. Você já errou? Já colocou dinheiro num negócio, assim? Nós estamos com aquela dor, coloquei... Eu já passei por isso. As moedinhas, né, amor? E tô errando até hoje, Isso. Investir tempo, mas também investir o dinheiro. Porque só erra quem tá tentando. Isso, é aí que nós estamos chegando. Só erra quem tá tentando. Se você tá tentando vender essa caneca aqui, ó, gente, essa caneca do Advento... É maravilhosa. Ela é fenomenal. Ela serve para beber água, como qualquer outra caneca. Só que a experiência para você chegar nessa canequinha aqui, ela vai transformar a tua vida. Sim. Quanto que isso custa? Eu não preciso dar valor
para aquilo que as pessoas percebem. Se eu simplesmente colocar uma percepção de valor sobre algo, e esse eu acho que eu ainda estou errando justamente dentro disso que você estava falando. Tem uma frase de uma amiga nossa, inclusive do Ian, já foi entrevistada, a Elisângela, já foi entrevistada. Já entrevistada, ela maravilhosa. Beijo, Elisângela. Ela fala assim, tudo vai dar errado até que você faça dar certo. Uhum. E ela veio lá de Roraima. Eu conheci ela em Curitiba. E, cara, a mulher tem bastante garra, assim, ela tem essa frase, eu lembro muito bem dessa frase. Nada vai dar certo, as coisas não dão certo. Porque se você não entendeu como funciona, você não vai dar valor, cara. Sim. Aconteceu de entrar 30 mil na minha conta, mas você já tem essa experiência para tocar 30 mil? É questão Você tem dinheiro. função Você para os tem. 30 mil? Eu falo do ganhar na Mega Sena. A gente sabe que existem estudos que 90%, Mais de 90%. das pessoas perdem Sim. dinheiro. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Eu pergunto sempre no escritório, todo mundo faz a Mega da Virada. Eu falei, galera, são 10 milhões, vai sobrar lá no nosso, como é que fala? Ai, Bolão? No bolão. Bolão. O que vocês vão fazer com 10 milhões? Eu já sei. Amanhã, se entra 10 milhões na minha conta, eu já sei o que eu vou fazer. Exatamente o processo do que eu tenho por esse dinheiro. Vocês têm... Ai, não sei, eu vou viajar primeiro. Cara, o dinheiro não vem para quem não sabe cuidar. Ele não vem. Ele até vem, mas ele não se torna... Ele não fica. Ele não se torna um bom servo, né? Não, Ele toma posse da tua vida, ele vira um senhor e você vai Exatamente. ficando escravo de E, na verdade, consumir assim, a gente aquilo. tem exemplos que a gente pode ver, estudar, de como pessoas que ganharam muito dinheiro e sabem empreender, e outros também que ganharam muito dinheiro e ali simplesmente gastaram, porque agora eu vou comprar uma casa, enfim. Não tem problema você Emocionado. comprar, você realizar os teus sonhos, talvez que você não conseguiu ainda, por motivos, enfim. Mas de uma forma sábia, né? Então, de repente, você investir dinheiro, você vai ter que investir dinheiro em algum negócio. De alguma maneira. Agora você Seja vai... comprando um livro. Sim. Qual que é o primeiro negócio que você Investimento. tem que investir em você? Conhecimento. Você é o seu negócio, né? Quando você ainda é um menino, uma menina, Isso. você tem que ir atrás do conhecimento. Você vai ter que doar a tua moeda de... Você tem tempo em excesso, mas você não valoriza ele como Mas poderia a gente valorizar. vem na contramão do mundo, né, Felipe? Porque hoje a gente valoriza o que a gente mostra. Então, se a gente coloca... Por que a nossa função aqui, falar sobre empreendedorismo, a tua função agora em frente ao Empreendcast é mostrar para essa juventude que não importa o tênis que você está vestindo. Não importa se a tua lata tá boa. O que importa é o que você vai deixar para esse mundo. Porque a beleza passa, porque a saúde passa, porque a idade passa. E, infelizmente, o nosso mundo, a internet, um monte de coisa. Tem o lado bom e o lado ruim. Mas ela vende o momento. Então, o conhecimento, você concorda comigo? Que apesar de a gente falar, essa geração não está, assim, consolidado na cabeça dela a questão do conhecimento. Então, a gente tem que vir de frente a isso, sabe? Entendo. Eu visualizo as coisas, eu sempre tento enxergar. Eu falo isso pro Ian. A gente fez uma Sim. inclusive, a Dani estava junto lá no Mustang. A gente colocou ali um ponto que é você conseguir olhar para tudo. Às vezes você vai ter dificuldade de olhar para você. Sim. Você conseguir ver o negócio fluindo e tudo mais, mas a custo de que você está fazendo isso? Às vezes eu estou deixando de priorizar minha família, minha qualidade de vida. Sim. A gente desequilibra. Em busca do equilíbrio, a gente tem que desequilibrar. Não existe... Até tem um cara que todo mundo aqui conhece o meu passado, vai saber, né? Ele tem uma frase que estabilidade não existe. Eu tenho que concordar com ele nisso. Só que tem essa questão de você vai ter que desequilibrar momentos da tua saúde em prol da sua família. Quando teu bebê nasce, você tem que sacrificar teu sono. É. Tem vai que ter que sacrificar sacrificar o teu negócio, porque pra a tua você atenção poder vai tá ter ali. que tá conectada em uma outra... Exatamente. São tempos, Quando né? meu bebê nasceu, eu tinha saído dessa empresa, que eu conheci o Ian lá, inclusive. E ali eu percebi o quão rico eu estava naquele momento. Não pela minha conta bancária que estava só saindo, mas pelo momento que eu estava vivendo, cara. Eu consegui ficar 5 meses. Eu trabalhei de casa, vendi de casa, conheci algumas pessoas nesse processo que eu tenho até hoje contato, e vendi para pessoas com meu filho no colo. Trabalhei ali e eu falei, cara, o que eu quero fazer agora é poder estar com ele. Se eu tiver que gastar aquilo que eu passei a juventude juntando ali, os arrozinhos, os grãozinhos, de grãozinho em grãozinho, que não foi muito, para poder estar vivendo do momento que nunca vai voltar, que é os primeiros meses de vida do meu filho. Eu fiquei 5 meses em casa, e aí eu tive uma proposta de uma amiga
a Elis, espero que ela assista esse podcast, ela me convidou para ir trabalhar num projeto que ela tinha iniciado numa empresa que, meu Deus do céu. E eu fui lá, era para vender. E eu fui lá... Vendedor. Vendedor, então, isso. Só que lá foi um momento de viver um avesso do que eu vivia. Porque eu trabalhava das 9 da manhã até meia-noite. Virava a semana trabalhando ali. E quando eu saí desse emprego que eu tinha CLT, que era, enfim, bem desafiador, e ao mesmo tempo me ensinou muito, e eu pude estar com meu filho naquele momento, eu só reforcei as minhas crenças de novo. Então eu olhei para ele ali e falei, cara, é isso, eu tô vivendo o que eu tenho que estar vivendo. Não tá na condição mais confortável possível, mas tá legal de viver isso. 5 meses em casa, vendo todos os processos do bichinho esquisitinho ali que começa a evoluir o Pokémon ali, vai aumentando, daqui a pouco você vê ele parado na cama fazendo uma coisa, não sei se todo pai já teve essa oportunidade de olhar o filho descobrindo a mão, cara. Ele fica assim, ó. Olhando pra mão, assim. Olhando pra mão. Pouquíssimos pais. Cara, aquilo... E hoje, esses registros que eu tenho, eu falo assim, quando eu tiver o próximo filho, eu quero fazer a mesma coisa, porque eu quero ser curioso de novo. Eu acho que o que move mais do que só empreender e falar do dinheiro é para que ele vai servir. Tem que servir minha família, cara. Sim. Porque primeiramente tem que servir sua Porque família. se ele não for servir a tua saúde para você poder cuidar da tua família e manter isso... serve. Cara, você perdeu... As pessoas olham para carro, olham para casa, legal, cara, mas você só é um piazão de 19 anos que tá iludido. Que é o que a gente fala na questão do advento. É a saúde, a família e o trabalho. Porque vocês têm que estar bem para cuidar da sua família e honrar a sua família. E com nem o trabalho. todo mundo é chamado para ter filho, nem todo mundo é a pessoa que exatamente. vai ter uma criança, Exatamente. mas ela vai, às vezes, acabar tendo contato com isso. Ela vai precisar pertencer a um grupo, Sim. que ela vai precisar dedicar a vida dela também, porque ela vai focar na vida dela. E eu vejo que a criança, ela te tira o egoísmo, cara, porque você pensa só no teu umbigo, aí daqui a pouco você tem uma esposa, e daí essa esposa você já tem que pensar mais nela, e ao mesmo tempo pensar em você, equilibrando. Não, você tem uma consciência, assim, eu vejo pelos meninos. Por exemplo, há um tempo, como eu me divorciei, às vezes eles ficavam longe, foi bem difícil para mim eu comer alguma coisa diferente, por exemplo, que eles gostam, eu não conseguia sair. Eu não conseguia sair e comer um doce, por exemplo, que o Juan gostava. Sim. Eu não conseguia, porque parecia que eu estava traindo eles. E até hoje, assim. E o pessoal, amor, que está assistindo em casa, por exemplo, não tenho coragem me falta coragem para empreender. Então, veja, a gente traz esses assuntos para a gente ver que todo mundo que quer empreender tem dificuldades, tem momentos que você quer... Se for fácil, não vai fazer se sentido. esconder embaixo, né? Passar por baixo da mesa, esconder... Não vai ter significado. Então, que graça tem, né? Então, essa questão é só uma palavrinha, né? Faça, experimente, se prove para que você entenda de fato que... mas... Eu não posso contar a experiência dos outros. A gente sempre conversa com a minha esposa assim. Eu tenho que passar a contar a minha experiência. Porque o Felipe empreendeu, o cara cresceu e tal, quebrou a cara. Curto, né? Chega, né? Quebrou a cara e tal, investiu, enfim. E a família. Mas eu tô falando da vida do Felipe, né? Então, eu preciso ter a experiência de falar da minha própria vida. Eu fui, eu fiz, eu experimentei. Eu errei, eu quebrei, eu testei... Eu fali, eu tive o primeiro sócio, digamos assim, eu digo que foi um amigo meu de colégio, que a gente ia pro curso, a gente passava na frente do curso Senai, a gente passava na frente de uma ruazinha que tinha uma tiazinha que vendia coxinha. Uhum. E aí, esse primeiro sócio foi ele, porque ele chegou com umas coxinhas, ela falou, nossa, que você quer coxinha, Straub? Eu falei assim, da onde essas coxinhas, cara? Ele falou assim, eu compro aqui na rua de baixo, é R$1. Falei, cara, e eu vendia sanduíche natural pra galera, ninguém comprava. Eu vou começar a vender essas coxinhas, R$2. Passava lá, pegava 50 coxinhas, levava pro curso de assistente. Vendia tudo. E vendia lá, tudo. Só abria o zíper, o negócio... Eu vi que deu certo no curso, levei pra escola. Já não levava nem mais material no último ano da escola. Só coxinha. Só coxinha aí. O pedagoga bateu na porta lá, Felipe, eu lá contando as notas de R$2. Eu acho que deu ruim, né? Enfim, eu sempre quis fazer esse movimento em busca de entender o processo do dinheiro. Tem um pouco dessa questão que a gente tem que cuidar, né? Porque não é só o dinheiro, mas é para que eu vou usar ele? E eu tentava entender. Passei pela época dos coachings ali de como é que a gente chama? De day trade. E vi aquela galera e falei assim, mas o que o cara tá vendendo? O que ele quer passar por... Passei pela Januesse lá, já vendi Natura, já fui contar ouro da Natura. Não, Rinodê tentaram me vender. Não caí na Rinodê. Patrocinar, né? Então você é um vendedor nato. Eu passei por algumas vendas.
Eu já vendi algumas coisas. Não, a tua conversa é de vender. Felipe, e me De diga, cara, na tua lata, eu já vi. conta mais uma coisa para nós Eu aqui. também sou, por isso que eu vi. Conta mais uma coisa para nós aqui. A conversa vai Vai fluindo, se né? estender. Isso que é legal. Gente, Eu falei que o tempo ia ser curto. Mas isso que a gente quer saber, porque o pessoal de casa que está nos assistindo, eu quero empreender. Só que eu não tenho recursos E aí? para fazer isso. Você não precisa E aí? Só que tem um detalhe que eu vou te perguntar. Eu acho que você já comentou um pouquinho aqui, mas você vai comentar mais pra gente. Sócio. Sociedade. O que você tem para dizer pro pessoal de casa ali que está nos você tem que ouvindo? avaliar Numa sociedade. que é importante para você. Que é importante para você. Isso, que digamos que é algo fundamental. Quero ter um sócio, eu não tenho investimento, mas tem uma pessoa que quer trabalhar no meu negócio e ele tem um investimento. Talvez, né, dar essa estudada. Não, e talvez a mesma ideia, até pegando o link, por exemplo, eu tive algumas sociedades que deram errado, que foi na emoção, né? Às vezes o cara que você gosta não é o melhor sócio. Isso. Então, qual que é a tua avaliação para uma parceria? Não é parceria, é sócio mesmo, nós estamos falando de sócio. As pessoas tendem a chamar amigo, né? Isso. Pessoa que ela conhece ali, eu lembro. E é muito difícil. Eu falo assim, eu não gosto, eu pretendo voltar a ter um negócio físico mesmo. Depois eu vou conversar um pouquinho sobre o Legacy. Aí, ó. E tem a porcentagem. Isso. E eu falo assim, é muito difícil você contratar, por exemplo. É muito bom você ter alguém do teu convívio, porque aparentemente é de confiança. Mas quando a gente fala de uma gestão de uma empresa, você envolver o emocional. Eu vejo eu e minha esposa, a gente se pega. E a gente é sócio natural, porque você concorda comigo que a tua esposa é tua sócia. Gosta e você não gosta, e metade é dela. E nem nós. Acabou. Gostando ou não. Mas assim, qual que é o seu critério? Eu acho que o critério principal para um sócio, se tratando de dinheiro, né? Porque o final das contas vai ser isso, né? Isso. Mas ao mesmo tempo vai ter que ter uma visão. Você vai ter que ter visão. É você entender se aquela pessoa ela tem execução ou se ela tem a visão. Porque nem todo mundo que faz... Que faz. Não, nem todo mundo que faz ali, de fato, Sim. tem entrega, ela consegue visualizar as coisas lá na frente. Sim. Então, eu acredito que você precisa sempre se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento, antes de fazer um sócio, é você sentar com você e falar, cara, o que eu sei fazer? Eu sou bom em vender. Mas e na parte de marketing? Eu tenho que estudar um pouco mais. E na parte de gestão? Se eu sei vender, será que eu vou saber fazer a gestão estratégica do negócio? Se eu tenho a execução e não tenho a venda, será que eu tenho que procurar por mais um executor ou por um vendedor? E saber escolher, pode ser teu amigo, cara, mas olha para o que ele sabe entregar. Eu, na primeira sociedade que não foi sociedade, né? A gente foi o erro de todo iniciante, né? Na coxinha não foi sócio. Ali não teve, ali foi mais uma... Ó, lembro bem desse momento. Coxinha. Não querer. Eu ia pegar coxinha, eu ia levar coxinha e ele tava, beleza, mas vamos dividir e tudo mais. Mas Ele te inspirou. Ele me inspirou. E ele foi uma pessoa que me mostrou o caminho e falou, tem isso daqui aqui. E a gente tende a colocar assim, eu vou fazer porque eu visualizei que dá para fazer dinheiro e vou dividir com o cara lá no final, mas o que esse cara tá contribuindo? O que ele tá colocando em cima da mesa ali? É revezar algum BO? É poder fazer quando eu não puder? É poder, quando eu ceder, quando eu não puder, ele avançar? É ele revezar a carga comigo? Então, assim, o sócio, se ele não soma, eu vejo pela minha esposa, ela é minha principal sócia. Se eu chego em casa e naquele momento que eu vou descansar, né, a cabeça ali, eu simplesmente vou exigir tudo dela e vou colocar todo o meu cansaço em cima dela e não vou suportar um pouquinho mais para poder terminar, porque eu tenho um trabalho. Na verdade, alguns, né? Vender. Esse é o meu único trabalho. Colocar dinheiro na mesa. Mas e o trabalho dela, cara, que é bem mais difícil que o meu, que é cuidar ali da casa, cuidar do meu filho, que é um dos trabalhos mais nobres que tem, porque boa parte do tempo a mãe ela vai cuidar do filho, pelo menos até uns 4 anos de idade, vai ser o papel da mãe. Eu, às vezes, vou procurar roupa no guarda-roupa dele, essa roupa tá pequena, mas onde é que tá? Ela sabe de tudo, onde tá tudo. E o terceiro lá, ela vai ter que cuidar do trabalho que o meu filho faz na casa. Então, não só a casa e a criança, mas o que a criança gera na casa. A gestão então, operacional assim, dela. Pensa numa sócia que eu devo todo o meu trabalho, eu devo todo o meu suor, todo o meu sangue a ela, cara. Que então, legal, colocar isso dentro de casa, hoje a minha principal sócia é minha esposa. Olhando agora para a sociedade, se a pessoa não vai se doar, se ela não tem a mesma visão, porque ela tá ali pagando esse preço, para quê? Para o Felipe crescer? Não, é para a família crescer. Porque lá na frente a gente vai conquistar coisas melhores. Eu tenho 27 anos hoje, quando eu tiver 50, quem que é a luz da minha casa? Quem que é o
o motivo de eu sair de manhã cedo para poder enfrentar o leão é minha esposa, é minha sócia. Então você vai ter que olhar para o teu sócio como um casamento. E eu escolhi mal os primeiros sócios, né? Vamos colocar aqui entre aspas, porque a gente, de novo, né? Tava fazendo curso de assistente administrativo do Senai, sabia de bolhufa nenhuma. Você era emocionado. Eu queria fazer dinheiro, mas eu nem sabia a custo do quê. Sim. A custo do quê? Depois fui fazer uma parceria, eu digo nem sociedade, mas uma parceria de boca com uma pessoa que me vendeu uma ideia de marcenaria. E fiquei 1 ano e meio trabalhando e vi que aquilo estava me sugando, consumindo minha vida. E teve um momento que eu falei, cara, eu preciso ajeitar isso daqui. Abandonei tudo. Faltava maturidade. Percebia que não estava recebendo, não ia entrar dinheiro nunca ali para mim. Ia ser só sugado, minha vida ia ser levada por uma pessoa que tinha uma intenção e eu estava sendo uma mão de obra barata. Você estava gastando energia no negócio. Energia num negócio que não ia ser meu. Mas também é importante para a tua Passar por esse avaliação processo. hoje. Exatamente. Hoje, a questão de sociedade, digamos, né? A minha primeira sociedade oficial é meu casamento, né? Temos ali mais do que meia, né? Tudo que é meu é dela, tudo que é dela e mais um pouco, Mais um né? pouco ainda. Tem que ser porque vai isso ter aí. os filhos, enfim. Sim. Eu faço questão de ter esse sacrifício, eu tenho isso em mente hoje, que tudo que eu fizer vai ser para voltar para dentro de casa, porque se eu partir hoje, a principal pessoa que vai saber resolver tudo isso é ela. Que vai saber sobre até o que eu não sei, sobre minha própria vida. Porque lembra aquela questão de você conseguir visualizar tudo? Você precisa de um ponto, de um corner, para poder te olhar de fora, Janderson. Sim. Você pode ser o cara que vai destruir bunker, vai avançar, e quem que olha para você? Quem que vai te acolher quando você... Porque a gente não tem quem acolhe a gente. Sim. A nossa utilidade, ela é legal pro mundo enquanto tá dando resultado. E quando você estiver debilitado, E quando não você estiver tiver, cansado, quem que quando vai você Não estiver tiver exausto. mais... Só tem uma pessoa que você vai olhar e confiar e falar assim, posso descansar ali e receber um pouco mais de energia dessa pessoa, que é a tua principal sócia. Sim. Se não for a Renata e apoiando o Janderson e vice-versa, rompe. Então, as sociedades, não é que elas não dão certo. A gente tem que aí fazer os papéis. Até a gente conversou, né, Dani, junto com o Ian numa reunião sobre essa questão da sociedade. Sociedade é ter visão igual e cada um ter bem claro aquilo que vai ser desdobrado. Porque Que tem que entregar. Porque se eu tô indo para uma trilha e começo a reclamar no meio da trilha que tá pesado, ai, mas o que a gente tá fazendo aqui? E, cara, você não entendeu ainda o que você tá fazendo aqui? O objetivo é chegar lá. Então você não deveria estar Você não deveria aqui. estar aqui. E o legal é que cabe também, né, a gente conversando a parte do propósito, né? Quando você faz alguma coisa que você tem um propósito pelo qual você está fazendo, você pode até gastar energia e às vezes talvez não vai dar certo, mas você não perde o foco, não perde né, o comprometimento de você trabalhar por aquilo, porque você tem um objetivo, você tem um propósito, né? Que nem você falou, abastecer a tua casa, levar, né, levar pra tua casa, pra tua família, né? Tudo em prol da casa. Tudo em prol da casa. Eu hoje, para mim, é mais fácil pensar isso, porque, vamos pensar em criar uma empresa milionária. Tá. Pensar, pode, mas é agora. Até É legal, pode pensar. cara. É legal. Você vai Sim. poder viajar, você vai poder gastar dinheiro Sim. com coisas diferentes e tudo mais. Você vai ter dinheiro. Mas e no final das contas, depois que você volta da viagem, com quem você conversa, com quem você Como divide? que vai ser? Como que vai ser Pode depois, ser os né? sócios, mas os sócios eles estão interessados no deles, eles têm a família deles. Vocês pode até ser uma família, né? Pode ser até a união, a amizade e tudo mais. Mas no final das contas, quem vai estar dormindo do teu lado e quem você vai estar deixando para educar essa mentalidade que você desenvolveu. Por que eu tenho isso tão forte da família desde criança, até avançando o gancho aqui do orfanato, né? A gente ia Isso, até perguntar perguntar e agora vocês falam demais, nós nem perguntamos. Não, falei, quando eu olhei ali, eu falei, ixi, Não, mas a gente- 40 Já minutos acabou, só, já foi? ixi. Dá tempo ainda, dá pra gente conversar sobre isso. Porque assim, ó, eu ia te perguntar também, e eu vou linkar essa pergunta para você já responder tudo de uma vez. Por que você acha que as pessoas, algumas, eu acho que a grande maioria das pessoas se esforçam, trabalham bastante e não conseguem, eu coloquei aqui, não conseguem crescer os negócios, mas não é isso. Não conseguem ter essa paz. Porque assim, a gente erra, Felipe. Eu já tive erros financeiros grandes, continuo tendo. Fiz esses dias um investimento aí, também bem no nariz. Se não errar, você tá errando por não estar errando. Tá muito perfeita a história. Isso, mas assim, mas você concorda que a gente é abençoado porque você não tem paz. Um dia você tá pensando uma coisa, eu acordo já pensando na outra. Esse aqui, ele tem o perfil dele é mais calmo. E agora a gente casado, acabou a calmaria, né? Falei, por que a pessoa casa pra ter paz? Sai fora, né? Paz já vai ter no Devia céu. ter um manual, né? Casamento. Não pode Quais são ter os paz. propósitos? Homem não pode ter paz.
Aí o que E se acontece? tiver... Tá errado, Tá tem errado. alguma coisa errada. Ah, mas Eu alguma falei- coisa vai fazer perder um pouquinho da... Ele fala assim, não é bem assim. Eu falei, é bem assim, sim. E o que eu quero que você linke? Essa questão da força da família. É muito bonito ver você falar. Veio dessa questão do orfanato que você vai contar pra gente e me diz assim, por que as pessoas não enxergam isso? Qual que é a maior dificuldade para elas enxergarem? Que essa história é bem bacana do orfanato e a gente quer ouvir, vai ter tempo pra ouvir. dá ela. uma resumida aí. Cara, em resumo, eu quando tinha lá meus 2 para 3 anos, né? Foram 2 anos pelo que eu sei dos meus pais. Eu acredito que seja 2000 e alguma coisa ali. Não sei se antes. Acho que talvez na virada de ano ali. Não lembro. Meus pais cuidaram por 2 anos de uma casa-lar. Foram diretores numa casa-lar. Eles eram os chamados de guardiões. Entendi. Meu pai sempre foi agente comunitário de saúde, né? Enfim, meu pai foi órfão. E a vida desenvolveu ele para ele virar um guardião de órfãos, cara. Isso legal. fica muito engraçado. E com quantos anos que ele fez isso? Ele fez com 23 anos. E minha mãe com a Nossa. mesma idade. Os dois são de 77. Os dois parelhos ali. Um faz aniversário no começo, outro faz aniversário no final do ano. Então, assim, os dois têm a mesma idade. E minha mãe, cara, cuidando de 20 meninos que não eram filhos dela. Com 20 e poucos anos. Uma menina. Uma menina de tudo. Eu penso assim, meu Deus, cara. Como, né? E eu com 22 anos, eu saí um pouquinho antes de casa, mas retornei. Mas mais ou menos nessa faixa eu me incomodei, assim. Falei assim, cara, meus pais com 22 anos estavam cuidando de criança que chegava 4 horas da manhã e mais nada. Chegava ali com os olhinhos murchos, porque os pais estavam literalmente se consumindo em droga. Então, tudo Abandonados, isso, né? abandonado, enfim, diferentes. Até tem uma página no Instagram da FEBEM, né? Toda vez que eu olho, eu lembro que meu pai ele foi um menino que foi abandonado numa igreja, acabou indo para um orfanato. E a avó dele Ele é órfão. Foi órfão. Ele foi órfão de pais vivos, né? A gente teve contato. Eu escutei você falar isso, eu fiquei bem... Sim. Não chocada, mas bem mexida. Órfão de pais vivos. Sim. Então, assim, e a gente desenvolve essa questão da vida com o orfanato. Minhas irmãs também, elas têm essa mesma linha de raciocínio de que, caramba, eles nem sabiam o que eles estavam fazendo da vida, mas foi o lugar que abrigou eles. Porque a minha avó, a gente chegou a ir morar na casa delas, mas, né? Enfim, a gente acabou saindo de lá, eu nem lembro, porque era muito criança. Eles Mas então seus pais tiveram vocês muito cedo. tiveram a gente com... A primeira foi... Meu pai teve 18 anos, minha mãe com 18 anos também. Meu acho que Deus, foi meu primeiro. filho tem 19, imagina. Ele já seria pai de uma menina ali. E aí, depois eu acho que nasci nas beiras dos 21. E logo mais 2 anos à frente, nasceu minha irmã mais nova. E eles com 2 meninas e um menino pequeno, nem 2 para 3 anos, numa casa lar de meninos, enfim, de idade ali, com muito problema. Tem até um seriado na Netflix, vocês que gostam desse tema, Sementes Podres. Eu não sei se está disponível ainda. Acho que nós já vimos já o Toca um título, pouco né? que crianças problemáticas são crianças com problema. Então, eu nasci vendo 20 meninos morando na mesma casa que eu, mas eu tinha um privilégio que eles não tinham. Que era Ter pai e mãe. ter pai e mãe. E isso daí acho que mexeu em toda a minha configuração desde que eu vim pro mundo, gente. Sim. Me dei por consciência. Eu não lembro antes disso. Todos eles desejavam o que você tinha a De todo alguma momento. forma, eles tinham também aquilo que eu tinha, mas era uma condição engraçada, porque aí ia almoçar, era uma mesa gigante para 10 meninos de um lado, 10 do outro, e mais nós nas pontas ali. E, enfim, tudo isso mexeu, acho que com a configuração de sociedade na nossa cabeça. Agora, não falando de sociedade de empresa, mas Sim. sociedade de população mesmo. Então, a gente visualizou ali as doações que chegavam na casa, o governo mandando a ração vencida para as crianças que já não tinha. Naquela época já era difícil, né? E aí chegava a igreja, a Batista, eu lembro bem, de levar coisas para a gente lá. Eu lembro de chegar os maçons, levarem coisas para as crianças lá. E eu recebia parte dos brinquedos lá também. Você tava junto? Enfim, Tudo eu junto. vivia uma realidade que não era minha também. Então, Sim. ao mesmo tempo que eu tinha pai, meus pais, dificuldade ali de se manter, né? Imagina, eles eram órfãos e estavam cuidando de órfãos. Então, é muito engraçado tudo isso, porque no final das contas isso mexeu na nossa configuração de família. E eu sei que não foi fácil eles terem tocado aquilo. Meu pai, ele ia trabalhar também, além de estar lá cuidando, ele tinha um trabalho dele para poder ter um pouquinho mais de dignidade ali. Eu lembro da bicicleta, meu pai usou Sim. até uma boa idade. A gente tinha que deixar a Eu sei esposa, que ao deixar os todo- filhos ali Isso, e ter e que tinha sair. gente que vinha, ajudava a cuidar, enfim, essa dinâmica de depender do outro. E foi uma coisa que na dinâmica lá me quebrou, cara, quando a gente passou por aquilo ali de ter que depender dos outros. Isso é muito... É tipo assim, é de cortar o coração quando você vê uma criança sem pai.
Uhum. Porque é o principal problema que tem na sociedade hoje. Vocês podem falar o que vocês Falta de quiserem. paternidade. Essa é a minha opinião, que eu acho que eu vou carregar como verdade pro resto da vida. A principal mazela da sociedade é porque um homem desiste de ser pai. Ah, mas eu não tive pai, mas você é um homem e você vai precisar ser pai. Porque quando você é pai, você é esposo. Mesmo que não teve paz, né? E vai ser difícil. Uhum. E vai ser um desafio para você. E a principal mazela da sociedade é você ter um pai que não precisa ser o melhor pai. O pai que vai ter... Meu pai não tinha dinheiro, ele estava sendo pai de quem não tinha nada. A gente não tinha dinheiro. Né? Eu tava recebendo doação, então vai ter jeito. Tudo tem jeito, tudo dá jeito. E eu falo assim, ó, eu quero até abrir um parênteses no que você está falando agora, que me emocionou. E talvez a gente fica pensando assim, ó, os meus filhos eu criei sozinha por muito tempo. Eles têm pai, mas talvez um pai ausente. E eu orei muito a Deus por alguém que me ajudasse a cuidar dos meus filhos. Eu orei muito a Deus. A minha oração a Deus foi que Ele me mandasse um homem que amasse mais os meus filhos do que a mim primeiro. Essa foi a minha oração. E ela foi respondida. Acho que deu certo, né? E o Janderson, honra, né, Janderson? E o Janderson Honra hoje é um maravilhosa. pai que escolheu ser pai. Então, por mais que a gente ache assim, e é isso que você falou, assim, foi incrível. A sociedade está comprometida nesse sentido. A gente precisa entender que empreender é importante, que ganhar dinheiro é importante, mas a luz do dinheiro, a Pode fonte... ser CLT, cara. Isso, a rocha do dinheiro é a família. Se você não vai ser, isso, se você é pai, se você já tem uma o criança homem que já tem gerou que e não ser vai- homem. Exatamente. Não importa Essa se é a tua não... empresa, é tua família. Exatamente. Porque se Sim. você tem um negócio que prospera e a tua casa não está prosperando, de nada Não vale. vai adiantar nada. Tem um livro que eu li, se chama Inventar e Vagar. As cartas aos acionistas do Jeff Bezos. E esse livro ele fala assim, que todo título que ele já conseguiu de bilionário, biriri, barará, bororô, o Bezos é um dos únicos empreendedores que eu olho assim, eu falo, cara, eu acho legal o jeito deles se comunicar, né? Que não existe bom ou ruim, né? Ninguém é bom ou ruim. As pessoas escolhem se elas vão ser mais ruins ou boas. Mas ele fala sobre isso, porque ele foi órfão também, de alguma maneira. A mãe dele foi mãe solteira, ali o vô dele que Cuidando criou dele, ele. O pai dele é estrangeiro, cara. Ele pegou o sobrenome Bezos estrangeiro. Do estrangeiro. De um cara ali que vem da América Latina e assumiu ele como filho, criou ele. Ele fala... Leiam esse livro, eu falo assista, né? Eu já anotei. Na minha cabeça eu já assisti esse livro, é muito bom. É um livro denso para ler, mas muito bom para administração de empresas e entender isso que ele fala. O principal título que ele gosta, e eu trouxe isso para minha vida, é ser pai. Cara, porque pai... A gente, né? Quando não tem pai, tem Deus, né? Sim. Sim. E poder assumir essa... A gente passa por um momento de orfandade, né? Quando meu pai, ele falou para eu sair de casa, tinha lá meus 19 que eu saí de casa, daí eu tive essa sociedade, daí eu retornei para casa de novo, e deu cobrando ele, falando isso e falando aquilo. Não, mas você tem que fazer isso porque você é meu pai, e eu já com mais de 19 anos na cara ali, acho que já tava com 20 já, quando eu voltei para casa dos meus pais. Meu pai só falou Lembrando bem. coisa, falou assim, eu já criei vocês. Vocês já estão preparados para o mundo. Você já provou que você é homem quando você saiu de casa. Agora você precisa construir a tua casa. Deu um choque. Cara, eu falei, não, mas eu ajudo, mas eu compartilho as contas. Mas, cara, quem é você na fila do pão antes dos 30 anos de idade, se você não saiu? Desculpa, vai ofender alguns homens aí. Né? Ou meninos, né? Às vezes é necessário, né? Você ser pai, eu não puxo isso como Eu tenho orgulho disso, obviamente, mas eu sei o quão difícil é você sustentar essa decisão. Porque, assim como eu falo no trekking, o homem ele é seduzido de forma que a distração ela vem e capta ele, assim, tira ele da família facinho. Sim. Então, assim, você criar um futuro de mundo, é legal a gente falar de uma empresa que vai ser centenária, que já está... Vamos falar aí, uma Gerdau da vida, vocês sabem quem que é o dono da Gerdau? Sim. Mas eu sei que eu tive algumas pessoas que eu peguei como referência para paternidade. E eu olho e falo, caramba, cara, olha só. Eu sei que não foi fácil para os pais dos meus pais terem feito o que eles fizeram, do jeito que eles fizeram. Que, enfim, veio a vida deles. Talvez eles também não tiveram pais de novo. A gente volta para o mesmo problema. Mas o importante é que o teu pai mudou a história, né? Quebrou um ciclo. Isso. E assim, ó... E é isso que é interessante, é isso que é importante que as pessoas escutem. Porque não importa o que a gente viveu. Se a gente decidir mudar... Acharam que a gente ia falar de vendas, né? Nossa, o Ian vai brigar com a gente, né? Gente, nós já estamos indo para o final. Antes da gente terminar, eu quero falar sobre mais um negócio, que é mais um braço do Advento, que é do Advento Legacy.
o qual eu também estou à frente junto com o Ian. Hoje eu fiz o meu esposo vir com a camiseta, porque ele quis um look, mas o problema é dele, ele tinha que vir com a camiseta que eu Até vou me escolhi. colocar em pé aqui. A camiseta do trekking foi feita pelo Legacy. E a gente vai deixar a página, eu trouxe algumas Olha o olhinho brilhando da Dani no fundo. algumas peças, mas a ideia do Legacy é marcar vidas e vestir histórias. E o porquê disso? Também foi uma resposta de oração. Eu quero empreender em um negócio que possa transformar vidas, né? Um negócio que apoia o que a gente está fazendo hoje, que vai apoiar todas as entrevistas do Advento, do Empreendicast, que vai nos apoiar da trilha. Por quê? Porque o dinheiro, pelo dinheiro, a gente já teve, já ganhou, já perdeu. Você aprende, você perde, você ganha. E acabou. Sazonalidade. Isso. Então, pessoal, vai ter a página do Advento Legacy, a gente vai ter algumas coleções agora, vai ser o lançamento aqui pro próximo... Acho que a gente tem marcado o lançamento para os próximos meses. O Ian já vai brigar comigo, é que eu fiquei meio emocionada. Ian. Ele é meu sócio. O Ian já conhece. Isso, você já conhece. E aí, então, aqui a gente vai colocar alguns sentidos. Ó, essa bermudinha tem se servir, cuidar e amar. E vai ser bênção. Vai ter para homens, vai ter para mulheres, vai ter para crianças e tal. É mais um negócio pensando em pessoas. É engraçado quando a gente inverte, né? Hoje, quantos podcasts que existe. Sim. E a ênfase que se dá em falar de ROI, né? Porque a gente vê um monte de tubarão barão faminto por dinheiro, por negócio. Isso. Ser um cara que tem uma máquina na cabeça, né? Não é um cérebro, é uma máquina de processar informação para poder ver lucro no final do dia. Sim. E ao mesmo tempo a gente fala, tá, e para que esse lucro? É por isso nós temos que entender, senão ele não vai vir. E eu quero fazer um desafio para você agora. A gente estava conversando sobre algumas perguntas, já está terminando. Mas uma frase. Eu quero que você deixe... A gente falou um pouco sobre empreendedorismo, mas tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui sobre empreendedorismo. Tudo não tem como tirar. Tem como tirar. Uma frase para o pessoal que está nos assistindo lá de casa. Para quem quer começar a empreender, o que essa pessoa precisa fazer? Sonho sem ação é alucinação. Olha... Perfeito. Por que eu perguntei isso pro Felipão? Porque nós vamos falar de novo, a gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador. Porque ele é meu vendedor. Sempre a Dani faz a parte aqui, mas eu estou treinando aqui com a Alito Solar. Isso, Alito Solar. Ele é meu vendedor, viu que bonitinho. Olha, Lito Solar, tá você lindo, que amor. quer economizar na sua conta de luz... Tá? Pode ser que você pague até às vezes o mesmo preço, mas você vai estar pagando algo que é teu. Então a Lito Solar, ela trabalha nessa parte de nos ajudar, né, amor? A ter essa economia e ter o nosso negócio próprio também, que é placas solares. Hoje o momento é de placas solares. Então... E mais engraçado é que vocês perceberam que a gente nem falou da Conecta. E você que não falou da Conecta. Não falou da Conecta. Agora, esse é o primeiro episódio, vai ter vários milhões de oportunidades da gente falar ali da proteção veicular da Conecta. Acho que é importante puxar também um patrocinador aí. Usando o meu final de fala aqui, a proteção veicular, ela é cuidado da família também. Hoje, o meu ICP, vamos dizer assim, né? Se eu for pegar só os meus clientes ali, né? O que eu percebo? Pessoas com mais de 27 anos, casadas, pais... E, na maioria das vezes, motorista de aplicativo. Olha. Por que essa pessoa compra proteção veicular? Para não ter prejuízo financeiro, no final das contas. Porque ela vai conseguir barrar ali uma batida. Para ela ser respaldada. Ela não vai evitar porque ela tem... acertar alguém ou ser acertada. Não, e porque ela tem por quem se importar em casa. Exato. Você concorda comigo? Daí... Tem alguém esperando em casa. Eu sou uma pessoa que desde que tive... Claro que a gente lá no começo, quando teve carro, eu tive carro... nem lembro mais. Esses dias eu falei pra ele, eu nem lembro quando que eu andei de ônibus, que horror, faz tempo. Não vou falar a minha idade. É bom ser grato, né? O nosso programa, Glória uma a vez, Deus, no domingo de casal, vai ser andar de ônibus. Não quero. Aí o que acontece? Eu nunca mais, desde que coloquei meu bebê no carro, andei com um carro sem proteção. Sem proteção veicular, sem seguro. Nunca. Nunca mais. Porque é algo que te dá uma proteção emocional, você entendeu? É aquilo que eu falo até num canal que eu criei pros associados, que você não vai pagar para usar essa proteção, Deus me livre, né? Precisar usar. Não, você paga para usar. Mas você vai
pagar pra ter a tranquilidade 24 horas por dia. Proteção emocional. Eu saio às vezes no mercado, minha esposa sabe, eu sou bem esquecido com as coisas. Inclusive, esqueci de trazer o brinde de vocês. É brincadeira. Isso aí é brincadeira. Eu esqueço. Vamos esconder esse aqui. Eu ia te dar um brinde Vamos agora. deixar vou quieto, deixar porque ele não trouxe o nosso. Eu esqueço a chave do carro quando eu vou fazer compra dentro do carro na ignição. E eu falo assim, levarem, gente, levou. Vai durar 5 minutos. É o que eu falo pra ele. Vai durar 5 do minutos ali carro. porque vai desligar com antifurto, porque ele vai reconhecer que saiu do lugar, e, enfim, vai desligar Sim. o carro, vai ficar perdido, vai registrar. Uhum. Eu não vou me preocupar com aquilo que me prende no terreno material, porque o material... Eu tenho ele vem, coisas o material importantes vai. pra me preocupar. Então, às vezes a pessoa fala assim, Felipe, eu tô apertado agora nesse mês pra fechar com você. Eu falo, cara, mas se você... Se acontecer, né? acontecer, você vai se lascar muito mais. Você vai se Se você apertar não mais deixar ainda. de comer uma pizza, você paga. Em uma semana de combustível, o cara gasta mais do que a mensalidade que ele vai gastar E- comigo lá. E a Lito Solar, ela é também uma empresa que vai te dar essa economia como a Conecta. Né? É uma economia, você está se protegendo, mas ao mesmo tempo você está economizando de algo lá na frente que vai... Benefício. Um benefício. Gente, nós temos que acham concluir. Antes da gente concluir, eu não ia te dar esse brinde. É, você esse é esqueceu o nosso, nem sabia. Mas né? todo mundo que passa pelo advento recebe uma... Esse é especial, né? Esse é especial. Tem uma Então, passagem de canudo aqui. exatamente, vai. Abra para nós aquele. Não, esse é para você ter na sua casa, Faz para aquele você mostrar suspense. para os seus convidados. Eu dei entrevista na suspense e tal. advento. Ninguém sabe o que é. Não, gente? Esse não. Tá bem difícil de decifrar. A Dani embrulhou num papel bem difícil de É que enxergar. você falou a Dani falou que não achou o jornal, daí ela... Brincadeira, gente. Com muito carinho, foi preparado aí para nosso convidado hoje. E nosso assim, estamos futuro chegando no host. final. Foi uma benção ter o Felipe aqui. Com certeza. Olha É, só. o Felipe... Mostra lá pra câmera lá, Felipe. Tá hiper protegida, gente. Vai sair bonito no... O plástico não quer sair dela. Ah, tudo bem. Mostra a parte Mostra que lá não a tem parte que plástico, não tem por plástico. favor. O que tá escrito nela aí? Sua história é inspiradora. Olha, que legal. Aí. Parabéns. Pessoal, até o nosso Podcast. próximo episódio. Obrigado pelo Felipe. Felipe, Passou foi uma rápido, benção. né? Passou Não parece que foi mais. 5 minutos? Parece. Eu espero que pra quem assista seja assim. Isso. Foi O um podcast de Felipe... 2 horas. Exatamente. O Felipe vai ser nosso apresentador aqui também, vai ser nosso colega. Graças a Deus. Né? Vocês gostaram? Isso, Eu gostei. achei que ia ter mais pergunta desafiadora. É, Ó, mas a gente vai ter tempo, a gente pode fazer mais um episódio. vamos fazer sim. O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que fazer uma Comenta aí, mesa... episódio 2. É, vamos fazer uma mesa redonda dos hosts do podcast, Boa, né? boa, boa. Isso. 3 horas de podcast. Vamos lavar roupa suja ao vivo. Boa, boa. Mas obrigada, Felipe. Eu Foi que agradeço. inspirador. A gente acabou tendo algumas perguntas que a gente não fez, mas eu acho que esse Empreendecast falando As de família coisas são como elas têm que ser. tem que ser. Sim, Exatamente, do jeito que tem que ser. É isso aí, né, amor? Mas eu... Sim, não, é isso mesmo, amor. Você falou, eu faço de mim essas palavras. Olha, que lindo. Gente, até o próximo episódio. Obrigada Valeu, novamente, galera. Felipe. Dá tchau pra sua esposa lá. Tchau, Isso. Flávia. Tchau, bebê. Tchau, que eu Flávia. amo. Obrigada, Flávia. Um beijo pra você. Que Deus abençoe sua casa, sua Tchau, família. gente. Até o Tá bom? próximo Tchau. episódio. Até o próximo de episódio. Podcast. Agora o próximo Agora, já é com o próximo. Felipe. Próximo episódio, Já é eu com não o tenho Filipão. convidado, mas você que tá assistindo aí, ó, pode saber que eu vou chegar em você. Eu vou mandar você pra Dani primeiro, que tá lá no nosso staff, e ela vai conversar com você, vai te explicar o processo pra você estar aqui no lugar do entrevistado, eu como entrevistador. A gente vai Isso ter aí. conversas aí que vão ser abundantes pra esse ano, vão prosperar. E aprender a empreender com leveza, né? E tá no meio dessa galera, É. aqui, porque, gente, eu tô fazendo tanta prospecção do meio do advento que Deus me livre. Tenho mais de 70 pessoas pra conversar e tá vindo mais contato. Amém. Amém. É isso aí. Vamos lá, gente. Conexão, Até o conexão, próximo família. episódio. Tudo de bom. Até mais, gente.